Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Aldeci, será que vocês, ouvintes, sabem quantos zeros tem 1 bilhão? Eu acho que vocês não sabem não, porque eu não sei. É muito E zero. 1 trilhão? E 1 trilhão, quantos zeros tem, hein? Pois é, a semana passada foram divulgados 2 estudos sobre as desigualdades no mundo e no Brasil. É chocante e revoltante. Um dos estudos, chamado Desigualdade SA, foi feito pela Oxfam e divulgado no dia 15 de janeiro numa reunião dos ricaços do mundo, numa cidade suíça chamada Davos. Segundo esse estudo, os 5 homens mais ricos do mundo concentram uma fortuna de 3,3 trilhões de dólares, ou seja, 34% da riqueza mundial. 5 pessoas. Ouviu? Trilhões em dólar. Hoje o dólar está a 4,93. Multiplica aí para ver quanto dá em reais. No outro extremo, ou seja, o estudo mostra que os 60% mais pobres do mundo, que possuíam 2,26% da riqueza mundial, gente, agora tem somente 2,23%. Então ficaram mais pobres. Em 3 anos, nós vivemos uma pandemia global, guerras e um aprofundamento do colapso climático. E o que aconteceu economicamente? Os 5 homens mais ricos do planeta ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. O estudo também demonstra como os países ricos ficaram mais ricos, os países pobres mais pobres, que aumentou a diferença entre brancos e negros, entre homens e mulheres. O estudo revela que nós mulheres somos 49% da população mundial, mas globalmente, né, só temos 38,5% das riquezas. E o estudo também revela o avanço da concentração da riqueza em vários países. Então, por exemplo, em relação ao Brasil, o relatório mostra que 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população. 1%, que deve ser 15 mil pessoas, concentram 63% da riqueza nossa. E pasmem, os 50% mais pobres detêm somente 2% da riqueza, do patrimônio do Brasil. O segundo estudo que foi divulgado, que foi no dia 16, foi elaborado pelo economista Sérgio Gobetti, do Laboratório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. Ele mostra, então, que 15 mil pessoas no Brasil tiveram sua renda dobrada entre 2017 e 2022, ou seja, período dos governos Temer e Bolsonaro, enquanto os 95% mais pobres avançaram somente 23%. Imagina, né? Segundo a pesquisa, a concentração se ampliou em todos os níveis. No grupo que representa 1% da população, formado por cerca de 1.500.000 pessoas, a renda média mensal em 2017 estava na casa dos R$ 52.500 reais. Em 2022, o valor saltou para R$ 87.700 reais. O avanço foi de 67%. Em relação aos 95% da população do país, o avanço foi só de 31%. Bom, aí a gente tem que perguntar, né, gente? Por que os ricos ficam mais ricos? No caso do Brasil, vivemos numa sociedade capitalista, como a 99% da população mundial. Isso significa que, de um lado, temos a chamada classe dominante, esses ricaços que falamos, que são os banqueiros, o agronegócio, os industriais, os grandes comerciantes.
E do outro lado tem uma classe que é trabalhadora que para sobreviver precisa ter um emprego, né? Entre as duas classes há a chamada classe média que trabalha por conta própria, né? Essa são empresas muitas vezes familiares, né? Como os ricos ficam mais ricos no capitalismo? Aumentando a exploração sobre a classe trabalhadora, pagando salários que nem repõem a inflação. Hoje, dos 100 milhões de trabalhadores empregados no Brasil, 55% recebem um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Aumenta a riqueza dos ricos, aumentando a jornada de trabalho e não pagando hora extra, ou pagando menos que a hora normal. Aumenta a riqueza dos ricos, exigindo o aumento da velocidade do trabalho, as famosas metas, né? Dão as metas que tem que cumprir. Aí as pessoas têm que correr, né, para cumprir as metas. Aumenta a riqueza introduzindo a tecnologia, substituindo o trabalho humano pela máquina, o que aumenta a chamada produtividade, né? Esses dias eu vi uma sessão de produção de carro numa fábrica e era o seguinte, era um trabalhador num computador e 20 braços mecânicos fazendo o trabalho. Aí aumenta a produção, que é a chamada produtividade, aumenta o desemprego, pois pelo menos 20 trabalhadores foram demitidos, né, porque a máquina está substituindo. E aumenta a massa de classe trabalhadora desempregada. E aí ela tem que se virar, porque tem que levar comida para casa, tem moradia, vestir, etc. Aí aparece o famoso trabalho informal, né, do Uber, do iFood. Ou a pessoa vai fica vendendo alguma coisa, principalmente nos sinais, ou vai viver de caridade, ou vai, em última instância, pedir esmola. Essas formas de exploração aumentaram muito nos governos Temer e Bolsonaro, pois esses governos não tinham uma política de desenvolvimento, portanto não gerando empregos. Ademais, Temer fez uma reforma trabalhista que destruiu direitos que foram conquistados em lutas históricas da classe trabalhadora. Hoje, somente 40% da classe trabalhadora no Brasil tem carteira assinada, com esse salário, né? No máximo R$ 1.600. Para completar, Bolsonaro fez uma reforma da Previdência que aumentou o tempo de trabalho e diminuiu o que se vai receber. Não, eles não estão lascando a classe enquanto ela está trabalhando, não, né? Eles querem lascar também quando ela se aposenta. Bom, E agora, além de aumentar, né, a exploração da classe trabalhadora, os milionários do Brasil não pagam impostos. Eles odeiam pagar impostos. De acordo com a pesquisa, em 2022, por exemplo, dos 147 bilhões de renda proveniente da atividade rural, o famoso agronegócio, mais de 2/3 foi isenta de tributação, ou seja, 101 bilhões que eles pegaram, né, o agronegócio, não pagaram um tostão de imposto. E 42% desse montante aí dos 101 bilhões foi parar no bolso desse milésimo mais rico aí, desse 1% mais rico, né? Já falei em outros programas que somente no Brasil e na Estônia, juros de dividendos não pagam impostos. Um bom exemplo, por exemplo, é a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que distribui dividendos elevados. Em 2022, a Petrobras distribuiu 112 bilhões de reais de seus lucros aos seus acionistas. E foi a maior pagadora de dividendos no mundo, a segunda. Esses que receberam esses bilhões aí não pagaram um tostão de imposto. Um tostão. E também foi parar no bolso desse mais rico, 1% mais rico. E olha que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em minerais, em relação à fauna e à flora, mananciais de água, energia limpa, diversidade de biomas. A gente chegou a ter um parque industrial entre 1940 e 1980 dos mais avançados do mundo, com a capacidade de construir hidrelétricas. A Eletrobras é um exemplo disso. A Petrobras, né, avançadíssima com tecnologia, a única no mundo com tecnologia de explorar
petróleo em águas profundas, capacidade de construir pontes, né, como a Rio-Niterói, capacidade de fabricar aviões através da Embraer. Mas a partir da década de 80, nossa classe dominante resolveu viver de juros, que no Brasil sempre foi o maior do mundo. No máximo, essa nossa classe dominante aceita plantar produtos para exportação, soja, milho, etc., mas sem pagar imposto, né? Claro. Agora, nós temos um governo que, de um lado, tem um projeto de desenvolvimento do Brasil, que passa por reindustrializar o país, gerando emprego nas diferentes regiões, aproveitando nossas riquezas, e de outro, esse governo quer também levar os ricos a pagar impostos, fazendo uma reforma tributária. E aí vem a grita geral. Nossa Senhora! Nas redes sociais, nas televisões, claro, a Globo à frente, né? Nos jornais, nas igrejas. Por quê? Porque esses 1% mais ricos que mandam na economia, nos meios de comunicação, em setores das igrejas, mandam na Câmara, mandam no Senado, mandam na maioria dos governos estaduais e municipais, mandam no judiciário, quer viver de juros do sistema financeiro sem pagar impostos. Não produz uma agulha, mas todo mês, todo ano recebem 9% a mais do dinheiro que tem empregado. Olha que maravilha! Ontem um amigo me falava de uma apresentadora de televisão, aqui de Goiás, eleita deputada federal, com milhares de votos de mulheres pobres da periferia, dizendo que defenderia as mulheres. Votou contra a reforma tributária, ou seja, votou contra a taxa dos ricos. Aí está defendendo as mulheres, que são, pelo que nós estamos vendo, que são as maiores vítimas dessa concentração de renda. Seguramente ela deve continuar tentando tapear as mulheres da periferia, né? Então nós temos que pensar, gente, que as eleições vêm aí. Isso vai observar quem vai escolher para votar. Escolhem candidatos que defendam um plano de desenvolvimento para o Brasil, para gerar empregos, que defendam a reforma tributária, que defendam a educação pública, que defendam o SUS. Analisa quem é o candidato e a candidata. Não seja Maria, vai com as outras, votando em quem a pessoa das igrejas mandou, a rádio mandou, a televisão mandou, o vizinho mandou. Veja as propostas e o passado do candidato ou da candidata. Faça essa pesquisa. Porque muitos aí vão se candidatar à reeleição. Preste atenção. Essa desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Não é? E é um dos países mais ricos, como eu mostrei. Né? Só que tem esses super ricos que querem viver de juros e não querem pagar impostos. Né? Como a maioria deles, não são só os super ricos, os ricos, de uma maneira geral, querem viver, né, de juros e de não pagar impostos. Tem uma música que eu gostei muito, de uma dupla pernambucana chamada Caju e Castanha. Eles dois, inclusive, uma época trabalharam com o Rolando Boldrin, aquele que tem, né, o famoso programa, né, Senhor Brasil. E depois eles se uniram também a um grupo de rock. É interessante, né? Então eles têm uma música, preste atenção. Eles fazem um contraponto, como é que age o ladrão pobre e como age o ladrão rico. Né? Vamos lá? Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. O ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. O ladrão pobre morre logo porque não sabe roubar. Ladrão rico é um daquele que anda engravatado, que chega dentro do banco dizendo que é deputado, mas quando pensa que não, o banco está assaltado. Ladrão pobre é um coitado, não sabe nem assaltar. Chega na frente do banco, na hora de abordar, termina saindo preso pelas mãos da militar. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo porque não sabe roubar. Ladrão rico faz assalto, vai pra casa se deitar no canto que ele mora, ninguém não pode chegar, porque lá tem segurança e ninguém vai poder entrar. Ladrão pobre é um azar, rouba a pensão de mulher, toma o salário de um pobre, vai beber num cabaré, num outro dia tá morto de soco e de pontapé. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo
porque não sabe roubar. Ladrão rico onde chega, ele é considerado. Tem um que chama doutor, outro que chama advogado, e dá o melhor lugar pra ele ficar sentado. Ladrão pobre é azarado, qualquer canto que chegar, o povo fica olhando, começa a desconfiar, dizendo: chama a polícia, essa peste quer roubar. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. Ladrão rico compra roupa de 100, 200 reais, apresenta um cartão falso, engana moça e rapaz, cai pelo meio do mundo e ninguém não lhe pega mais. Ladrão pobre é sem cartaz, sem futuro e sem valor, foi roubar uma cueca, mas na hora vacilou, levou um cacete triste na feira do camelô. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. Ladrão rico rouba carro, só que é daquele importado, que tem marcha automática com ar-condicionado, que é pra não sentir calor e nem se vê aperrear. Ladrão pobre é desprezado pela família todinha, roubou uma bicicleta para dar uma voltinha, no fim amanheceu morto na favela da Rocinha. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. Ladrão rico tem moral de falar com o delegado, com 2 conversas ou 3, ele já tá liberado pra fazer o que quiser e andar pra qualquer estado. Ladrão pobre é assustado, não sabe nem conversar, quando vê o delegado fica logo a gaguejar, recebe voz de prisão pra nunca mais se soltar. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. Ladrão rico faz amor, só que a mulher bem novinha paga pra fazer exame, examina lá todinha, e para ter relação precisa ter camisinha. Ladrão pobre é um matinha, disso não quer nem saber, com camisa ou sem camisa, ele só pensa em prazer, pega uma doença brava e vai sofrendo até morrer. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. O filho do ladrão rico, quando acaba de nascer, o pai vai lhe visitar e começa a dizer: meu filho, cresça ligeiro pra eu roubar com você. O filho do ladrão pobre pra nascer já dá azar, começa dando trabalho, o doutor começa a falar, dizendo: esse não presta, tem injeção pra matar. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. Ladrão rico quer falar com a família que tem, liga pra o pai e pra mãe e pros amigos também, liga de um celular que nem a conta não vem. Ladrão pobre quer ligar pra seu pai de criação, quando põe a mão no bolso não acha nenhum tostão, por isso o jeito é ligar a cobrar do orelhão. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. O filho do ladrão rico tem lazer, tem paladar, cama fofa pra dormir, carro novo pra andar, e tudo quanto precisa o seu pai pode lhe dar. Ladrão pobre é um azar, contudo se aperreia, tem uma filha somente, além de ser pobre e feia, começa a vender maconha, vai direto pra cadeia. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. E ladrão pobre morre logo é porque não sabe roubar. E ladrão rico vive muito porque sabe planejar. Ladrão pobre morre logo porque não sabe roubar. Ladrão rico vive muito porque sabe planejar. Ladrão pobre morre logo porque não sabe roubar. O ladrão rico vive muito porque sabe planejar.